Bom dia! Direto ao assunto. Abra a palavra de Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 1. Mateus capítulo 7, versículo 1. Tome a sua Bíblia e, sobretudo, você, esposo e esposa, leia com muita atenção. Não julgueis e não sereis julgados, pois o mesmo julgamento com que julgardes os outros servirá para vós, e a mesma medida com que usardes para os outros também servirá para vós. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trava que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trava no teu? Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem jogueis vossas pérolas aos porcos, pois estes, ao pisoteá-las, se voltariam contra vós e vos estraçalhariam. Palavra da salvação. Como é palavra da salvação, aplauda essa palavra. Bom dia! Como eu disse no início, que alegria eu senti no meu coração, escutando lá de trás o diácono Nelson. Foi um presente de Deus, porque traz toda uma história ao meu coração. A gente sente saudade, a gente vai para o campo da intimidade, onde pessoas passam pela vida da gente, pessoas chegam na estação dos nossos trilhos, das nossas viagens, e ali eles montam morada. A intimidade é essa graça, a graça de fazer com que a gente tire alguém da multidão, selecione essa pessoa e a plante no terreno mais fecundo do nosso coração. Olha que chique, pareço até Padre Fábio de Mello agora, olha, né? Só falta fazer pose agora. Um beijo a esse meu irmão querido, Padre Fábio. Mas é isso mesmo, é um tema muito caro ao Padre Fábio. Você poder tirar alguém do meio da multidão, por razões mil, você seleciona, escolhe, e essa pessoa passa a ser plantada, cultivada na porção mais fértil do terreno do seu coração. Dali ela não sai mais, porque ela cria raízes profundas. Deus com isso confirma no meu coração o que eu preciso partilhar com vocês hoje. Desde ontem Ele tem trabalhado essa certeza no meu coração, por causa de um outro sinal. Vocês sabem, preste atenção, esposo e esposa, Deus fala sempre por palavras e por sinais intimamente ligados à nossa vida. É preciso estar atento, ter olhos para enxergar, é preciso ter ouvidos. Aliás, preste muita atenção nessa palavra, porque ela vai voltar muito hoje. Ouvido para ouvir, ouvido.
E eu vivo na minha intimidade com Deus, na minha espiritualidade com Deus, procurando estar sempre atento aos sinais. Deus fala. Por exemplo, Deus confirmou o que eu preciso dizer a vocês na oração dos meus irmãos lá de Lavrinha, que tem trabalhado tanto pelos casais. Deus confirmou. Eu não tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma que é o que Deus deseja que eu diga a vocês. E ontem, saindo da celebração que tivemos ontem, Deus me deu o seguinte sinal. Um esposo me procurou e fez com que eu vivesse uma experiência como padre. O diácono também já vai poder falar comigo, porque ele tem o ministério da bênção. Fez com que eu vivesse uma experiência como padre que até então eu não tinha vivido. Ele me pediu, com lágrimas nos olhos, de joelhos, que eu abençoasse, que eu desse uma bênção num pedido de separação. Ele foi intimado pelo juiz a ir resolver litigiosamente um pedido de separação. E ontem, quando nós celebrávamos a missão do esposo, da esposa, de serem semeadores da palavra de Deus, da fé, dos valores que não passam, esse irmão veio e ele, contando rapidamente o que viveu, o que experimentou, do seu namoro de 9 anos, do seu noivado, do seu matrimônio de muitos anos já, e ele dizendo: padre, eu não quero essa separação. Por tudo que nós rezamos hoje, pelo que eu aprendi dos valores cristãos, mas eu não sei o que aconteceu com a minha esposa. Eu também não sei. O que eu sei é que é preciso ir ao encontro da graça da intimidade. Na partilha desse irmão, ele colocava todo o desespero. Deus quer, eu disse para ele: filho, continua lutando, reza. Hoje, amanhã, quando passar o Santíssimo Sacramento, reza, pede, implora. Deus chega aonde a gente não pode chegar, Deus vai aonde a gente não pode ir, Deus alcança o que a gente não pode alcançar. Confie em Deus, não se desespere. Deus está do seu lado nessa luta, mesmo que você tenha que rever o seu próprio caminho, porque com certeza Deus fará que você reveja o seu próprio caminho. Mas Deus está do seu lado, sabe por quê? Porque Deus quer a família, e Deus quer a família restaurada. Deus quer esposo e esposa crescendo juntos, como pede a palavra de Deus, na graça da íntima comunhão de vida, na graça de tornarem-se uma só carne. Mas como realizar essa graça? Como fazer com que o seu matrimônio, o seu estar juntos, não chegue a uma situação extremada como desse irmão? Conversei com ele rapidamente, partilhamos, e o que Deus inspirou no meu coração eu lhe disse, lhe falei, e com certeza ele vai rezar, vai fazer o que precisa fazer, e nós vamos, por isso eu quis partilhar isso também, para que como irmãos, como comunhão dos santos, como igreja, nós possamos rezar nesse acampamento por todos os casais que perderam por algum motivo a graça da intimidade. E aí veio ao meu coração esse texto de Mateus capítulo 7, onde o Senhor diz: não julgueis, não sereis julgados, na medida com que medirdes, sereis medidos, e nos ensina que marido e mulher, todos os homens, porque o capítulo 7 é a conclusão do sermão da felicidade,
é o sermão da realização, e ali Jesus conclui como deve ser a nossa caminhada para a felicidade. Mas eu me lembrei da casa sobre a rocha, sobre a areia, desse capítulo 7, e do Senhor que termina dizendo: e se vale para todos os relacionamentos, vale sobretudo para o relacionamento homem-mulher. Quem julga, quem mede os outros com uma régua de julgamento, como fala essa palavra, é porque fechou-se em si mesmo, é porque se dobrou sobre si mesmo, fechou-se sobre si mesmo, viveu e vive num mundo de egoísmo, de egocentrismo, e perdeu, preste atenção nisso, aquilo que Jesus veio trazer e nos ensinou, a capacidade de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro, de pensar no outro, sendo capaz de fazer um movimento de mudança de lugar, de mudança de posição. E marido e mulher que não faz isso, que não consegue exercitar isso no seu relacionamento, nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo onde se ensina constantemente a pensar só e somente em si mesmo, se ensina a continuar na imaturidade de ser uma pessoa egocêntrica, egoísta, preocupada sempre com as suas próprias coisas, sem crescer no caminho do altruísmo, sem crescer no caminho do amor, sem crescer no caminho da renúncia, sem crescer no caminho da entrega, sem crescer no caminho muitas vezes difícil do sacrifício, da opção consciente por fazer com que o outro muitas e muitas vezes possa ter a preferência no meu lugar, não fica casado nesse tempo que se chama hoje. E nós estamos lidando com um tempo de imaturidade coletiva nos relacionamentos, sobretudo no relacionamento de marido e mulher. É por isso que nós vemos fenômenos acontecendo de casais que se separam com 3 meses de casamento, pedidos de separação que crescem por causa de traição virtual, de traição pela internet, com 3, 4, 5, 6, 7 meses de casamento. É por isso que nós vemos fenômenos, muitas e muitas vezes, de marido e mulher presos às suas posições, incapazes de ceder, incapazes de voltar atrás, incapazes de pensar nos filhos, nas consequências da sua união, mas se fecham e dizem: eu. A máxima que mais se escuta: eu tenho direito a ser feliz. Verdade ou mentira? Verdade. Mas olha como o encardido é astuto. Romanos capítulo 1: dias virão em que se contarão mentiras como se fossem verdades. E esses dias chegaram. A pergunta que eu preciso fazer é: eu tenho direito a ser feliz? Eu tenho direito a ser feliz. O sermão da felicidade, Mateus 5, 6 e 7, me chamam à felicidade. Agora a pergunta é: como eu quero ser feliz? A felicidade é para você. A felicidade é um direito seu. A felicidade é realização de Deus para você. Você pode e deve ser feliz. Mas como? Com que conteúdo? O que está por baixo? Preste atenção no que a nossa igreja nos diz. Eu gosto sempre de, junto com a palavra de Deus,
trazer num primeiro momento sempre a palavra da igreja, porque é preciso reforçar a palavra da igreja nesse mundo que não quer ouvir, nesse mundo que não quer escutar. Preste atenção, esposo, esposa, senhor e senhora, preste atenção. No número 337 do seu catecismo, do catecismo da sua igreja, portanto do seu catecismo, está dito assim: Deus, que é amor e criou o homem por amor, chamou-o a amar. Criando o homem e a mulher, chamou-os ao matrimônio e a uma íntima comunhão de vida e a uma íntima comunhão de amor entre eles. Íntima comunhão de amor e de vida. De maneira que já não são dois, mas uma só carne. Então, o que garante que essa palavra de Mateus capítulo 19, versículo 8, serão uma só carne, se torne realidade, não é a anulação de um dentro do casamento, dentro do matrimônio. Não, seremos um porque eu mando e você obedece. Não, seremos um porque nos tornaremos uma íntima comunhão de vida. Grave essa palavra, íntima comunhão de vida. Num dos textos do saudoso Papa João Paulo II, para as famílias, ele escreveu assim: o homem se tornou imagem e semelhança de Deus, não somente através da própria humanidade, mas também através da comunhão de pessoas que o homem e a mulher formam desde o princípio, tornando-se assim a imagem de Deus, não tanto no momento da solidão, quanto no momento da comunhão. Então, a comunhão, a íntima comunhão de toda a vida, de um homem e de uma mulher, na graça do matrimônio, se tornam expressão do que mesmo? Disse o Papa. Do que mesmo? Da imagem e semelhança de Deus no mundo. Olhe para a tua esposa, olhe para o teu esposo, segure na mão dela, segure na mão dele. Vocês dois, em comunhão, em íntima comunhão de vida, são imagem e semelhança de Deus. Diga isso para o seu esposo, diga isso para a sua esposa. Olha a força do matrimônio cristão, olha a graça do matrimônio cristão. Eu sou imagem e semelhança de Deus, mas a igreja está te dizendo, a palavra te garante, vocês dois em íntima comunhão são imagem e semelhança de Deus no mundo. Vocês são essa missão. Quando vocês falam em uníssono, quando vocês falam a partir de uma intimidade de vida, Deus fala através de vocês. Quando vocês educam os filhos através dessa íntima comunhão de vida, expressando essa comunhão, por isso marido e mulher precisam concordar, por isso marido e mulher precisam acolher-se, entender-se. Vocês se tornam boca de Deus, porque vocês são imagem e semelhança de Deus no mundo. Olha a graça do matrimônio. Ponto. Mas padre, como é difícil, padre, como é difícil a gente viver nessa comunhão, nessa unidade, nessa intimidade. Eu digo para vocês, acompanhando casais, a partir de tudo que eu aprendi com o Padre Léo, acompanhando casais nos nossos retiros em Betânia, semana que vem já temos
temos retiro para casais em Betânia, e Deus me dá a oportunidade de acompanhar de perto esses casais. Eu digo para vocês, o maior desafio do casal cristão é a graça da intimidade. Da intimidade. Quantos casais ainda têm dificuldade de se olharem nos olhos? Quantos casais ainda têm dificuldade de falarem de si um para o outro? Falam de tudo, mas não falam de si. Quantos casais, quando têm problemas, dificuldades, falam para todo mundo, mas não são capazes de sentar e dialogar? Não estou falando de teoria, não. Eu estou acompanhando um casal que é interessantíssimo. A coisa que eu mais falo com eles, sabe qual que é a maior reclamação dela? Que ele fala das dificuldades deles para todo mundo. Ele está tão desesperado, com medo de perder o matrimônio, por exemplo, porque ele é bem intencionado, mas ele está tão desesperado, com medo do que está acontecendo dentro do matrimônio, no relacionamento dele com a esposa, que ele fala com todo mundo. Ele fala para os amigos, ele fala para os funcionários, para aqueles que são mais próximos, mas ele não consegue falar com ela. Quando os dois sentam, no máximo 3 minutos, dali a pouco, fecha o tempo. É briga na certa. Aí os bichinhos aumentam, né? Aí os bichinhos aumentam, como lembrava o Padre Léo. O Padre Léo gostava de falar, Neucinho vai lembrar, que no início do matrimônio os bichinhos são pequenos. Minha gatinha, meu cachorrinho, meu amorzinho. À medida que o relacionamento, vai passando o tempo, o relacionamento vai estreitando, e aí o efeito porco-espinho vai acontecendo, um vai se encostando nas dificuldades do outro, nos espinhos do outro, porque falta a graça da intimidade, os bichinhos aumentam. Seu cachorrão, seu cavalo, sua anta, e por aí vai. Perde a graça da conversa. Então, eu disse para esse marido: olha, meu amigo, chega de falar sobre isso com todo mundo. Tem certas coisas que são da sua intimidade, mas vocês não estão sabendo o que é intimidade. Ela, a mesma coisa, partilha com as amigas, partilha no cabeleireiro, partilha na fila do supermercado. Meu marido é assim, meu marido é assado. O que é pior, tem sempre aquela amiga que é amiga do marido, tem sempre aquele amigo que é amigo da esposa, e vai dizer para ela: ó, toma cuidado, teu marido falou isso. Falou? Ordinário. Por que ele falou? Por que ele não vem falar para mim? Falou para você? Por quê? Onde está a graça da intimidade? A graça do diálogo. Nessa busca, eu elenquei, vamos ver se a gente consegue falar de todos eles. Eu elenquei 5 grandes dificuldades na comunicação e na intimidade do casal cristão. 5 grandes intimidades. De alguma maneira, você já vivenciou e já passou por elas, e Deus te convida a ir superando essas dificuldades. Vou falar todas as 5, porque se depois não der tempo, você já anotou, já está sabendo, e vai mergulhar nessa graça a partir da oração. Preste atenção. A primeira grande dificuldade que atrapalha a graça da intimidade do casal é a raiva acumulada. É a primeira e grande dificuldade. Essa a gente vai passar por ela. A segunda dificuldade é a falha na comunicação.
A maioria dos casais não sabem e não consegue dialogar como deveria. Não sabem e não conseguem dialogar como deveria. A terceira grande dificuldade é a falta de tempo juntos. A falta de tempo juntos, que coisa maravilhosa, uma das coisas que mais me comove, desde que comecei a acompanhar casais, é ver, estar junto de casais que conseguem vencer o desafio do tempo moderno e fazer o que vocês estão fazendo agora. É bom que as câmeras possam agora focar vocês casais, peguem na mão. O que vocês conseguem fazer agora? Isso aqui, dar tempo um para o outro, estar juntos. Vocês saíram das casas, vieram de tantos lugares, viajaram juntos, estão sentados juntos. Uma das maiores dificuldades dos casais nesse tempo que se chama hoje é fazer isso. Dar tempo um para o outro, perder, entre aspas, tempo. Chega de desculpas do trabalho, dos filhos, disso, daquilo. Vocês têm o direito, necessitam e precisam fazer de tudo para que essa graça aconteça. Dar tempo um para o outro. Essa é a terceira coisa. A quarta grande dificuldade na comunicação do casal são os pensamentos e as palavras malditas. Ah, como os casais se perdem nos pensamentos e palavras malditas. Quantas feridas, quantas mágoas, quantos ressentimentos. E por fim, a falta de valores espirituais. Falta de valores espirituais, falta de espiritualidade, falta de oração, falta de vida de oração juntos, comum. Por isso vocês estão de parabéns. Eu queria, antes de falar, voltar para a primeira, que você desse uma forte salva de palmas para todos os casais que vieram nesse acampamento das famílias, que ouviram o convite de Deus, que ouviram o convite da canção nova, mas que ouviram o convite do fundo da própria alma. Sabe por quê? Porque você tem necessidade dessa graça de Deus. Então vamos voltar para a primeira. A raiva acumulada. Nós não vamos ler agora, mas você pode anotar aí na sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Efésios capítulo 4, 26 e 27. Ali diz assim: podeis irar-vos, podeis ficar com raiva, contanto que não pequeis. Um texto muito caro ao Padre Léo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, sobre o vosso ressentimento, nem deis lugar ao demônio. Nem deis lugar ao demônio. Veja, podeis irar-vos, podeis sentir raiva, contanto que não pequeis. Quem aqui, mas tem que ser sincero, porque o diácono Nelsinho está olhando. Tem que ser sincero. Quem aqui nunca sentiu raiva do esposo ou da esposa, levanta a mão. Eu posso, mas porque eu não tenho. Porque se tivesse, sentiria. Se tivesse esposa, sentiria. Sinto raivas de outras coisas. E se eu contar para vocês, não vou contar, porque pode ser que vocês espalhem para alguém. Se eu contar para vocês das coisas que me fazem sentir raiva, vocês vão dizer assim: mas padre,
por causa disso, como eu posso dizer para vocês, sentir raiva da esposa que Deus escolheu para você, sentir raiva do marido que Deus escolheu para você, tá certo que ele tem um pouco de cara de Shrek, mas foi Deus que escolheu para você, e você concordou com essa escolha, escolheu junto. Sentir raiva? Pois vamos aliviar os nossos fardos. Todos nós, e a palavra deixa claro, podemos e devemos sentir raiva. Podeis irar-vos, contanto que não pequeis. É importante não deixar que esse ressentimento tome conta, que essa raiva tome conta. E como que eu faço isso? A graça do perdão, e nós vamos deixar isso para os valores espirituais, segura o perdão. Mas tem outras coisas que podem nos ajudar a não deixar que essa raiva se transforme em pecado. E que mais importante, separe vocês. A graça da intimidade passa por você fazer com que o outro seja para você a coisa mais importante que Deus te deu. E para que isso aconteça, é fundamental que você aprenda uma lição cristã, que só Jesus nos dá, que só Jesus nos ensina. Sabe qual é essa lição? Eu vou pedir uma coisa: marido, esposa, troque de lugar com o seu marido, sente no lugar dele e que ela sente no seu lugar, rapidinho, troque de lugar com ele. Veja, a verdadeira intimidade só acontece quando eu exercito a capacidade de me colocar no lugar do outro. Sentiu raiva? Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Sentiu raiva? Antes de abrir a santa boquinha, faça o exercício de se colocar no lugar do outro. Isso só Jesus nos ensina. Santa Edith Stein, a judia, filósofa, teóloga, que ouviu o chamado de Deus, se converteu, foi ser carmelita, depois foi executada num campo de concentração. Refletindo à luz de São João da Cruz, ela chega a um conceito maravilhoso sobre o cristianismo, a partir da palavra compaixão, e isso é fundamental na vivência da comunicação dos casais, preste atenção nisso. Ela diz que Jesus não teve apenas compaixão, compatós no grego, sentir com o outro. Jesus foi além. A compaixão em Jesus é algo além. O que é essa compaixão? A compaixão para Jesus, segundo Edith Stein, é colocar-se no lugar do outro, mais que sentir com o outro. Por isso, não julgar ninguém. Quando eu julgo alguém, eu olho do meu lugar e eu me dou o direito de imaginar o que o outro está sentindo, de imaginar o que o outro está pensando, de imaginar como foi. Mulher, então, vai tecendo a teia do achismo, vai fazendo a experiência de ser esposa vidente. Ah, ele fez isso por causa disso, foi por causa daquilo. Eu tenho certeza, ele vai chegar e vai fazer assim, porque ele faz assim,
ele já fez assim, naquele dia tal, na hora tal, do ano tal, ele fez assim, ele vai fazer de novo. Olha aí, é porque ele não me ama mais, ele já tem outra, ele isso, ele aquilo. Ela vai achando, vai supondo, vai julgando. Não. Faça o exercício de se colocar no lugar do outro, porque Edith Stein diz, foi isso que Jesus fez por nós. Jesus não só viveu, experimentou tudo de longe como Deus, mas Ele se encarnou, se colocou no nosso lugar, viveu o que era nosso, sentiu, sofreu tudo o que era nosso, por isso nos remiu e nos salvou. Quer salvar seu casamento? Quer salvar o seu esposo? Quer salvar o seu marido? Não faça como o mundo faz, onde a esposa diz, ou ele faz o que eu quero, ou eu vou deixá-lo. Não. Quer salvar o seu esposo? Quer salvar seu casamento? Quer salvar a sua esposa? Quer salvar o seu matrimônio? Coloque-se no lugar dele. Coloque-se no lugar dele, para exercitar como ele sente. E você pode fazer isso de uma maneira muito divertida. Na hora da raiva, feche os olhos e imagine-se no lugar dele, vestido como ele, reagindo como ele, e se perguntando, por que será que ele fez isso? Por que será que ele reagiu assim? Será que aconteceu um problema lá no casamento, lá no trabalho? Será que ele teve uma briga com o chefe? Será que ele está muito preocupado com as contas para pagar? O que será que aconteceu? E você vai imaginando, use a imaginação, aproveita a louca da casa e vai imaginando. Imagina ele lá, vestido com aquela roupa, com aquela camisa. Imagine você no lugar dele, no lugar dela. Imagine você com aquele barrigão. Vai imaginando, para que ele vá para que você possa se sentir no lugar dele, antes de reagir contra ele, antes de reagir contra ela. Diz que uma esposa amiga minha diz que sempre fazia a seguinte oração: Senhor, escuta a minha oração, eu quero rezar pelo meu marido, me dá, Senhor, por favor, eu te peço, me dá amor para poder perdoá-lo, me dá paciência para poder aturá-lo, me dá mansidão para poder não me irritar com algumas coisas dele. Senhor, pelo amor de Deus, me escute. Eu não te peço força, Senhor, porque se o Senhor me der força, com a raiva que eu estou, vou bater tanto nele, mas vou bater tanto, que ele não vai conseguir andar mais. Reze diferente, peça a graça de se colocar no lugar dele, antes de falar, antes de reagir. Faça esse exercício, né? Porque senão você faz igualzinho aquela outra senhora que chegou em casa e de tanta raiva do marido não brigou não, mas virou para ele e disse assim: ô meu querido, estava aqui pensando em você e olhando para você agora, sabe que você me lembra o mar? Aí o marido estufou o peito, ficou: o mar? Ah, minha querida, o mar? Ai, deve ser porque ela acha que eu sou belo, profundo, rico como o mar. Deve ser por causa dos meus olhos azuis que ela lembra o mar. Aí ele criou coragem, estufou o peito e perguntou para ela: mas meu amor, por que eu te lembro o mar? Por quê? Porque só de pensar em você, ouvir a sua voz, olhar para a sua cara, eu já fico enjoada, e olha que eu não estou grávida. Não. Se te chamar de mar, cuida. Coloque-se no lugar dele. Coloque-se no lugar dele, para que você possa sentir a mesma coisa, você esposa. E isso para nós homens é um exercício mais complicado, porque a gente está acostumado a julgar tudo.
A gente está acostumado a querer resolver tudo pela razão e esquece de sentir como a esposa. Outro dia, o marido chegou em casa, e isso é fato, dessas partilhas que só se faz com o padre. A mulher, triste, partilhando, depois que numa dessas brigas, o marido ficou fora quase 2 semanas. E chegou em casa com uma sacola de presente. Olha as linguagens do amor, olha o jeito de dizer que ama. Chegou em casa com uma sacola de presente e deixou lá em cima da cama sem dizer uma palavra. Saiu de novo depois de quase 2 semanas fora, foi cuidar de todos os afazeres, e aí voltou, chegou em casa e falou para ela assim: mulher, vamos dormir logo que hoje eu estou num fogo danado. Hoje nós vamos fazer essa cama pegar fogo. Ela virou para ele e falou assim: o quê? Se você quiser pôr fogo nessa cama, você vai lá fora, pega uma garrafa de álcool, pega uns palitos de fósforos e incendeia tudo, porque dessa aqui você não vai ter nem sopro para a brasa. Bateu a porta e entrou no banheiro, quase se trancou no closet. Aí ele ficou desesperado: meu Deus, mas o que aconteceu? O que eu fiz? O que houve? Por que isso? Eu fiz tudo certo, eu trouxe um monte de presente. E ela ficou com tanta raiva, ele só escutava ela chorando no quarto, lá no closet, no banheiro. Saiu de lá, xingou ele mais um tanto, deitou do lado esquerdo da cama com um cobertor separado, enrolou no cobertor, apagou o abajur e dormiu. Ele, para não brigar, ficou na dele. E aí, no outro dia, por acaso eu passava por lá, ela com os olhos inchados. Aí eu perguntei o que tinha acontecido. Ela falou: padre, o Carcará viajou quase 2 semanas. Nesse tempo a gente se falou só pelo telefone, mal deu para conversar. Ele chegou em casa, não perguntou como eu estava, mal olhou para mim, encheu a cama de coisas, nem chamou de presente, de coisas, saiu. Não perguntou se eu passei bem, se eu passei mal, não perguntou se eu fiquei doente. Ela tinha tido uma grave infecção intestinal, não contou para ele, para não preocupá-lo na viagem. Olha, e ele chegou, não falou nada. Padre, muito mais que presente e que cama, eu queria sentar com ele e poder falar das coisas do meu coração. Quantas vezes a senhora já experimentou isso? Quantas vezes o senhor já foi insensível assim? Se tivesse feito o exercício de se colocar no lugar do outro, você teria se perguntado: o que será que ela espera de mim na volta dessa viagem? Foi o que eu disse para esse marido. Sabe qual o órgão mais importante? E aqui a gente entra na segunda dificuldade. Qual o órgão mais importante do seu corpo para manter um casamento na graça da intimidade? Qual é? Coração nada, o ouvido. Esse é o órgão mais importante do seu corpo para manter a graça da intimidade. E isso só consegue quem dialoga, só consegue quem para ouvir o outro, só consegue quem se dispõe a se colocar no lugar do outro e ouvi-lo. Ouve Israel, é o grito de Deus, porque esse é o grito da alma, a necessidade que nós todos temos de ouvir. A palavra vai dizer na carta de São Tiago: seja homem,
seja lento para falar e pronto a ouvir, pronto para escutar. O verdadeiro diálogo se faz assim, ouvindo, e isso é algo que se exercita, ligando já com a terceira dificuldade, falta de tempo. É preciso esse diálogo de ouvido e esse diálogo com a comunicação não verbal, dar tempo para o outro, sabe? Essa coisa de fato, entre aspas, perder tempo para ficar só do ladinho, como vocês estão agora. Ache tempo para isso, porque a intimidade se faz assim. É assim que se estabelece a graça da confiança, meu irmão. É assim que se estabelece a graça da confiança, minha irmã. Quantas vezes você, numa partilha com a sua esposa, com o seu esposo, se é que de fato acontece, está plenamente presente para ouvir? Outro dia um filho me deu uma lição tão grande, mas tão grande a lição que ele me deu. Está aqui esse filho aí. Eu todo agitado, com 1000 coisas para resolver, com 1000 coisas para fazer, aí correndo para um lado, para o outro, tendo que decidir umas coisas. O Padre André tinha acabado de ligar, e aí eu tinha que mandar um recado para o Recanto de Guarapuava, e mais o que? E aí o filho veio para falar comigo, e tinha algo importante para falar. Aí ele foi falar comigo, o celular tocou. Aí eu teve que interromper para eu falar no celular. Ele começou a falar comigo, passou alguém na porta, eu me lembrei de um recado e fui dar o recado para a pessoa. Ele interrompeu para falar. Tinha mais uma coisa lá que aconteceu, eu me lembrei, peraí que eu preciso só fazer uma coisinha. Subi, questão de segundo, de flash, subi e desci. Quando eu desci, quando eu voltei, esse filho virou para mim e falou assim: padre, vamos fazer o seguinte, eu volto outra hora, porque agora o senhor não está presente para ouvir. Eu volto outra hora. Quantas e quantas vezes no seu matrimônio, o seu esposo, a sua esposa, senhores esposos, de modo muito particular, quantas e quantas vezes o senhor esposo não esteve presente? Vou dizer mais, coisas que ela não conta para você, mas conta para o padre. Quantas e quantas vezes, nem na hora do encontro íntimo, do momento mais sagrado de um casal, do momento mais festivo de um casal, de um momento mais oracional de um casal, do momento mais feliz de um casal, nos retiros de casais, um lá que fala sobre afetividade e sexualidade, no Sede Fecundos, quantas vezes eu ouvi o Padre Léo dizer que na hora do serviço lá, na hora do encontro íntimo, os anjinhos todos se voltam em volta da cama e faz torcida para o esposo e para a esposa, fica batendo palma em volta da cama, fazendo festa, e quando chega na hora H de virar o zoinho assim, os anjinhos tudo grita: upi, upi, Quantas vezes eu ouvi o Padre Léo dizer isso, mas quantas e quantas vezes eu ouvi esposas na confissão dizerem: padre, meu marido só pensa nele. Padre, o meu marido, eu não sinto que ele está presente quando ele está comigo. Por isso que tantas vezes eu tenho dores de cabeça, por isso que tantas vezes eu digo não, por isso que tantas vezes eu dou desculpa, padre, mesmo sabendo que é pecado, para não ter encontro íntimo, encontro sexual. Sabe por quê? Porque às vezes eu me sinto, é triste dizer isso, e às vezes a esposa diz entre lágrimas, eu me sinto usada. Porque o senhor marido
não está plenamente presente. Um bom encontro íntimo começa pelo ouvido. E olha que não é para passar a língua lá dentro para tirar a cera, não. A graça da intimidade. A graça da intimidade. Nosso Senhor está dizendo para você, porque a própria igreja vai dizer que os teus filhos, o teu filho, teu menino, tua menina, precisa encontrar na graça da íntima comunhão de vida do pai e da mãe, na graça da íntima comunhão de vida do pai e da mãe, o suporte necessário para que ele cresça um homem realizado, uma mulher realizada. Eles precisam olhar para você e perceber que o matrimônio vale a pena, que o encontro na intimidade vale a pena, que o sagrado existe. Você precisa zelar por essa graça que você recebeu. E sabe como que isso acontece? Você verdadeiramente partilhar a vida com o seu esposo e com a sua esposa. Esposo, esposa, você realmente conhece esse que Deus te deu? Você realmente conhece esta que Deus te deu? Conhece? Você conhece a história dela? Você já parou verdadeiramente para ouvir a história dela, a vida dela, para ir ao encontro do seu ser mais íntimo? Tem muita gente que acha que intimidade tem quem consegue ficar pelado diante um do outro. Que intimidade é tirar a roupa diante de alguém. Lê do engano. Só é íntimo de alguém quem consegue desnudar a alma do outro. É quando alguém consegue desnudar a alma do outro que eu me torno íntimo dele. Desnudar a alma é criar aquele clima de confiança, onde o outro pode falar o que sente, onde o outro pode expressar os seus pensamentos, a sua vontade, onde eles dialogam à luz desses pensamentos e dessa vontade, para poder chegar a um mesmo olhar, a olharem juntos numa mesma direção. Outro dia eu ouvi de Dom Francisco Bazin, no encontro sobre diálogo interreligioso, uma definição de diálogo que eu fiquei apaixonado. Sabe o que ele disse? Dom Francisco é o bispo de Barra do Piraí e Volta Redonda. Olha o que ele disse: diálogo é uma viagem com o Espírito Santo para discernir pelo caminho para onde vai e de onde vem o Espírito. E aí eu mesmo acrescentei por conta própria, na história de nossas vidas. Dialogar é uma viagem com o Espírito Santo, para poder discernir para onde vai a vontade de Deus no nosso caminho, na nossa própria vida. Quando marido e mulher dialogam, o Espírito Santo está trabalhando para poder discernir a vontade de Deus na própria vida do casal, e isso em todos os momentos e em todas as áreas, seja afetiva, financeira, seja na educação dos filhos. Diálogo. Por isso, o quarto ponto, rapidamente: faça banir, mande para longe, expulse do meio de vocês toda palavra e todo pensamento maldito, toda briga, toda discussão, toda falta de carinho, de afeto, tudo aquilo que possa atrapalhar a comunicação de vocês, tudo aquilo que possa ser ruído na comunicação de vocês, manda embora. São pensamentos e palavras perniciosos, malditos. O que mais precisa nesse caminho é viver os valores espirituais.
Quem consegue viver os valores espirituais, consegue dialogar e consegue caminhar na graça da intimidade. Você sabe onde você coloca os seus problemas, as suas dificuldades? Quem vive os valores espirituais, o casal que reza junto, o casal que busca junto, o casal que se alimenta junto da Eucaristia, ele sabe o que fazer com as dificuldades da vida. E sobretudo ele tem forças para buscar essa intimidade. Porque a própria graça, a própria vivência dos valores espirituais, elas exigem essa intimidade. Vai percebendo, o casal que reza junto, eles vão ficando mais íntimos, eles vão ficando mais próximos, eles vão perdendo o medo um do outro, eles conseguem sobretudo viverem a graça do amor e do perdão. E esses são os dois valores espirituais mais importantes da vida de um casal: amor e perdão. Sobretudo o perdão. Sabe por quê? Porque não tem nada que o outro tenha feito que não possa e não deva ser perdoado. Vou repetir: não há nada que o outro tenha feito que não possa e não deva ser perdoado. Sem esse perdão que não é um sentimento, mas é uma tomada de decisão no diálogo, nessa viagem que você faz com o Espírito para discernir a vontade de Deus na sua vida, essa tomada de decisão por causa de Jesus, como Jesus pede no Evangelho de São Mateus, perdoar os nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem... Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores. Conclusão do Pai Nosso. Esse perdão que é por causa de Deus, dado sempre. Isso refaz a vida do casal. E eu perdoo. Sabe como que eu perdoo? Quando eu consigo exercitar aquilo que eu dizia no início. Coloque-se no lugar do outro. Marido e mulher, volte para o lugar anterior. É assim, só perdoa, só consegue perdoar de fato quem, por causa de Jesus, é capaz de mudar de lugar, de se colocar no lugar do outro, de ouvir o coração do outro, de sentir o coração do outro, de sentir com o outro, mas sobretudo de sentir no lugar do outro por causa de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. E à luz da palavra de Jesus hoje em São Mateus: não julgueis, com a medida com que medides, sereis medidos. Eu quero convidar você a se perguntar: será que você não está acumulando raiva em relação ao seu esposo e à sua esposa? Não se ponha o sol sobre a vossa raiva, nem deis lugar ao demônio. Será que você não está guardando ressentimento em relação ao seu esposo? Mágoa, rancor? Será que vocês têm dialogado? Que vocês têm feito essa viagem com o Espírito Santo através do diálogo, dizendo tudo o que o outro precisa ouvir, mas sabendo dizer o que o outro precisa ouvir?
Vocês têm partilhado? Você tem dado importância aos sentimentos da sua esposa? Você tem dado importância aos sentimentos do seu esposo? Tem se colocado no lugar dele? Como está a graça da intimidade na vida conjugal de vocês? Segure na mão do seu esposo, da sua esposa, e sem dizer uma palavra, vai deixando o Espírito Santo ir trabalhando em vocês a graça do perdão. E vá pedindo perdão por aquilo que você se lembra. Ainda não precisa falar, perdoa, esposa, me perdoa, meu esposo. Mas vai passando como um filme na sua cabeça e no seu coração o seu relacionamento de intimidade. E vai imaginando o perdão que você precisa pedir e o perdão que você precisa dar. Não haja por impulso nas coisas de Deus. Não trate, a palavra terminava dizendo: não jogue aos cães aquilo que é santo. Não atire pérolas aos porcos. E o mais precioso que você tem é o seu matrimônio. O que de mais precioso você tem é o seu matrimônio. O que de mais precioso você tem é a sua família. Você não pode e não deve deixar chegar à situação de tantos casais que estão hoje em vias de separação, até litigiosa, porque não conseguem se colocar no lugar do outro. Vai retomando a sua história, a história dela, e vai pedindo: restaura, Senhor, a nossa casa. Restaura, Senhor, a minha família. Restaura, Senhor, o meu amor ao meu esposo, à minha esposa. Restaura, Senhor, o meu coração. Em nome de Jesus e na força viva do Espírito, caiam por terra todas as forças que querem dividir a família, que querem dividir marido e mulher, que querem separar o matrimônio. Em nome de Jesus e na força viva do Espírito, caia por terra todo espírito de separação, todo espírito de divisão. Em nome de Jesus e na força viva do Espírito, que venha a cura, o perdão, a restauração. Vá cantando isso. Restaura, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Vai pedindo. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais, de prodígio sobre nós derrama o teu Espírito. Com sinais de prodígio sobre nós derrama o teu Espírito. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa,
casa, Senhor. Sua bênção derrama. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais, Com sinais e prodígios sobre nós derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o teu os casais fiquem em pé. Os casais. Se a barriga der, abraça de frente um pro outro, bem abraçado. Aquele abraço da falta de ar mesmo. Abraço de cura, de reconciliação. Abraça forte. Um abraço de 5 voltas. Da falta de ar, trincar a costela. Isso, abraça forte. E nesse abraço de reconciliação, nessa bênção que o Pai vai dar de novo a nós, a vocês como casal, assume essa bênção. Seja um momento de reconciliação, de recomeço. Sempre é tempo de recomeçar. Abraça forte, Deus, forte. Faz aquela massagem nas costas assim, ó. Isso. O demônio não quer isso, o demônio odeia ver a gente abraçado assim. Por isso, abraça mais forte ainda. E assim, bem abraçadinhos, deixa o Espírito Santo ir pairando sobre vocês e restaurando a graça da intimidade pela força do amor e do perdão. Em Lucas 15, na parábola da reconciliação, a gente vê, morreu no abraço todo o mal que o menino havia feito. Que assim também morra nesse abraço de cura, de libertação, todo o mal, todo espírito de divisão, todo espírito diabólico que separa, que divide casais e querem levar os casais à separação, caia por terra. Não há nada que não possa ser perdoado em Deus, que não possa ser perdoado em Jesus, sobretudo no matrimônio. Sempre há recomeço, volta, sempre é possível recomeçar, reconstruir a graça da intimidade. Por isso que, em nome de Jesus e na força viva do Espírito, todos os laços sejam refeitos, em nome de Jesus. Seja recomeço na vida de cada casal aqui presente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nelsinho, só falta agora a oração dos 15 graus. O que é que vocês estão esperando para fazer aquela oração dos 15 graus? Aquele beijo, mas aquele beijo mesmo de desentupipia. Aquele que cura, que renova, que restaura, que traz vida, que traz a alegria de ser família. Obrigado, Senhor, pela graça de ser família, pela graça desses esposos, dessas esposas. Obrigado, Senhor, por famílias restauradas. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o teu Espírito. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor.
aplaudir a família, minha gente.